bem-vindos ao nosso Boa Noite Investidor. Hoje, sexta-feira, dia 5 de janeiro. Como tal, fazemos um resumo dos principais fatos ocorridos aqui no exterior, na área política, na área econômica e também alguma avaliação dos mercados. E vocês encontram maiores dados no texto associado a esse vídeo. Eu vou começar lembrando que na B3 tivemos uma valorização do índice pouco inferior a 27% no ano de 2017, o que não é exatamente ruim diante de todo o quadro que se apresentou, principalmente o quadro político, e os investidores estrangeiros no ano de 2017 alocaram liquidamente 13,4 bilhões, uma leve queda em relação ao ano anterior, 2016, de 6,3%. Só para fazer uma base de comparação, em apenas 2 dias do ano de 2018 já ingressaram dos investidores estrangeiros 1,3 bilhão de reais. Já entrando pelo ano de 2018, o movimento de rally prosseguiu na Bovespa, são 10 pregões seguidos de alta, e isso muito em função do bom momento externo, uma recuperação das principais economias e também mostrando os indicadores batendo recorde. O Dow Jones, por exemplo, batendo sucessivos recordes, os demais indicadores, Nasdaq e S&P também, e também outras bolsas. A Bolsa de Tóquio, por exemplo, emplacando o maior patamar desde janeiro de 1992. Temos um cenário de recuperação global da economia e eu acho que o fator mais importante é o reposicionamento de carteira dos investidores institucionais e gestores de recursos, isso de uma forma geral, tanto aqui quanto no exterior, operando limites, tínhamos limites bastante baixos em posições de ação e isso acabou fazendo com que o fluxo aumentasse bastante. Por aqui, os investidores tiveram um certo alívio com relação a Standard & Poor's, uma das 3 principais agências de classificação de risco, não ter feito um downgrade, um rebaixamento da classificação de risco do Brasil até o final do ano de 2017. Nada implica que não possa fazê-lo a qualquer momento, mas de qualquer forma era o que se esperava. E também tivemos algumas apostas importantes a serem feitas. A primeira delas com relação ao placar que pode acontecer no julgamento do ex-presidente Lula no TRF4, a expectativa de um placar de 3-0 contra o ex-presidente e também apostas com relação a votar alguma coisa da reforma da Previdência, marcada em princípio para o próximo dia 19 de fevereiro, logo após o Carnaval. Tivemos ainda na semana o terceiro ministro do presidente Temer pedindo demissão, vai concorrer a cargos no final do ano de 2018 e isso ajuda o presidente a formatar a reforma da Previdência, já que ele pode mexer nos ministérios, são ainda 12 ministros que podem pedir demissão e, com isso, obter os 308 votos necessários na Câmara para aprovar na primeira votação, são 2 votações em cada casa, a reforma da Previdência. Do lado externo, destacamos 2 aspectos principais. O risco geopolítico observou alguma redução, principalmente com o diálogo aberto entre as 2 Coreias, do Sul e do Norte. Acontece uma reunião na próxima terça-feira. Isso também obrigou a adiar um exercício bélico dos Estados Unidos com a Coreia do Sul, que facilita novamente o diálogo, e também permanece ainda tenso o quadro no Irã e na Palestina. Mas, de qualquer forma, o quadro geopolítico melhorou um pouco. E ainda, além disso, claro, a recuperação econômica global que monitora todas as principais bolsas e todos os principais mercados. Falando um pouco da China, a expectativa da China para os próximos anos é manter um crescimento do produto interno bruto de 6,5%. Era a meta desse ano também, mas esse ano provavelmente cresce mais do que isso, cresce 6,8%. No Japão também tivemos declarações importantes do primeiro-ministro Shinzo Abe e do presidente do BOJ, o Banco Central japonês, Kuroda, sobre ter saído do processo deflacionário e também o crescimento está correspondendo.
E tivemos também ao longo da semana anterior, a última semana de 2017 e dessa semana, a divulgação de indicadores PMI de atividade industrial, de serviços e compostos em diferentes países do mundo, inclusive no Brasil, e todos eles mostrando acima de 50 pontos, todos eles mostrando elevação, o que mostra essa retomada, o que exemplifica claramente essa retomada da atividade no mundo como um todo. Nos Estados Unidos, temos que destacar a divulgação da ata do Fed da última reunião, que levou a taxa de juros para o intervalo entre 1,25 e 1,50. Há uma nítida divisão entre os membros votantes sobre inflação muito baixa e a política tributária do Trump, que pode acelerar a economia, mas, de qualquer forma, não foi fechada a porta de umas 3 elevações da taxa de juros, eventualmente 4, se a economia acelerar muito, ao longo do ano de 2018. Também tivemos a divulgação do payroll americano do referente ao mês de dezembro, a criação de vagas no setor público e no setor privado foi de 148 mil vagas, a expectativa era que fossem 190 mil vagas, a taxa de desemprego no mês de dezembro ficou estabilizada em 4,1% e o déficit da balança comercial americano de novembro ampliou um pouco para 50,5 bilhões de dólares. No segmento local, eu cito uma trégua no segmento legislativo e no judiciário também em recesso, e isso reduziu todo o noticiário da área política, mas o governo seguiu trabalhando para tentar obter aqueles 308 votos necessários à aprovação da reforma da Previdência. Na economia, logo na abertura, na terça-feira, tivemos a nova pesquisa Focus sendo anunciada. Ela veio absolutamente tranquila, inflação em queda, PIB subindo para 1 ponto percentual na previsão do ano de 2017. Mas também tivemos a divulgação do saldo da balança comercial no ano de 2017. Ele ficou em 67 bilhões de dólares, fruto de exportações de 217,7 bilhões e importações de 150,7 bilhões. As importações caíram bem, mas o fluxo, a corrente de comércio brasileira melhorou, o que é certamente um bom sinal. O Banco Central também divulgou o fluxo cambial do ano de 2017, positivo em 625 milhões de dólares, fruto de uma saída de recursos financeiros de 52,3 bilhões de dólares e de uma entrada comercial de 52,9 bilhões. A produção industrial também foi anunciada pelo IBGE referente ao mês de novembro. Ela cresceu no mês 0,2% e até novembro uma alta de 2,3%, mostrando uma tendência moderada de expansão, mas ainda 16,7% abaixo do pico que ocorreu no mês de junho de 2013. Falando agora um pouco do mercado de ações, os mercados foram surpreendidos pelo interesse da Boeing na Embraer. No último dia da semana saiu um noticiário de que a Boeing estaria disposta a pagar R$ 28 por ação da Embraer. O governo brasileiro possui uma Golden Share que não quer abrir mão, não quer vender o controle acionário da Embraer para a Boeing. E a outra notícia se refere a Petrobras, que fechou um acordo para encerrar uma demanda nos Estados Unidos, um class action, e vai pagar 2,95 bilhões de dólares em 3 parcelas, e isso foi considerado como positivo. Primeiro, que afasta o risco de ter que pagar uma indenização maior, que falava-se até em 10 bilhões de dólares, e, de outro lado, alivia a empresa para poder trabalhar melhor no seu foco, que é produção, exploração e distribuição de petróleo. Resumo da semana, faltando ainda cerca de meia hora para o encerramento do pregão na B3, na Bovespa, tínhamos uma alta na semana de 3,32% e no último dia da semana uma alta de 0,31%, índice em 78.935 pontos.
O Dow Jones, faltando cerca de hora e meia para o encerramento, mostrava na semana alta de 2 pontos percentuais e o Nasdaq uma alta de 3,20%. O dólar encerrou a semana cotado a R$ 3,23, na semana queda de 2,44%, no último dia da semana praticamente estável, reduzindo 0,02%. Falando um pouco da perspectiva para o próximo período, dos pontos importantes que nós relatamos como sendo a justificativa para o mercado, o fator mais importante foi mesmo essa reposição de carteira, os investidores assumindo maior risco. Se der errado, tem como consertar ao longo do ano de 2018, e isso é válido para o ambiente local e válido também para o ambiente internacional e para todos os gestores. Citamos os sucessivos recordes, recorde do Nikkei de Tóquio, recorde do Hang Seng de Hong Kong, enfim, todos os mercados operando a semana em boa alta e todos os gestores de recursos assumindo maior parcela de risco. De outra feita, por aqui a gente considera que as fundações de seguridade tiveram um bom resultado no ano de 2017 em relação ao comparativo de inflação, em relação ao plano atuarial, também elevando um pouco a sua exposição ao risco para tentar cobrir déficits atuariais de anos anteriores, dos anos da recessão. Claramente fizemos 10 pregões de alta e claramente vamos ter alguma realização em algum momento do mercado por aqui. Queremos dizer que o fluxo de recursos que ingressa no mercado terá que ser crescente para absorver essas realizações de lucro. Já tivemos alguns momentos ao longo dessa semana em que houve essa realização de lucro e que conseguiu ser bem absorvida pelos recursos que ingressavam. Lembramos que existem aqueles dois vetores fundamentais, o julgamento no TRF4 e a reforma da Previdência, que pode mudar o quadro de mercado. Olhando do ponto de vista da análise técnica, depois de termos ultrapassado o recorde anterior, ali por volta dos 68 mil pontos, chegamos a 78 mil pontos, chegamos a 79 mil pontos e com isso acabamos descortinando dois horizontes. O primeiro deles em 79.200 pontos, que tem que ser ultrapassado, e o segundo chegando aos 80 mil pontos do índice Bovespa. Se pensarmos com uma visão de realização de lucro mais forte, eu diria que o patamar onde poderíamos ter um outro ponto de compra estaria próximo aos 77 mil pontos. Eu encerro lembrando a todos e desejando um feliz ano novo para todos, sucesso nas suas operações, e na próxima segunda-feira estaremos juntos aqui com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá então.